Deus pertence à terra e tudo que nela existe é seu, o mundo e seus habitantes e os vilarejos mais distantes. Quem poderá chegar-se? Sua morada está além, mas chega então sua graça e nossa humanidade abraça. Levantem portas, portões eternos se abram. Levantem portas, portões eternos se abram, para que entre o Rei da Glória. Rei da Glória, quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei, Deus é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei, o Senhor da Glória, o Senhor da Glória. Deus é o Rei da Glória. Antes da palavra, são lembrados de um cântico que a gente cantou na última vez que eu estive aqui. Se a gente consegue lembrar, vamos lá. É sobre a nossa missão. A nossa missão que é semear. Falou o Claudinei aqui, né? A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda a compaixão. A missão é semear corajosamente a bondade e o amor, toda a compaixão. Estender a nossa mão, afagar a terra, ver a vida florescer dentro do sertão. Estender a nossa mão, afagar a terra, ver a vida florescer dentro do sertão. Tiago, quer me ajudar? Da seguinte maneira, esse grupo aqui vai cantar comigo e aquele grupo do lado de cá vai cantar junto com o Tiago, é isso? Pode ser? Pode ser. Mas eu acho que ela não vir aqui à frente, né, o pessoal te ver, vai ser lindo. Sim. É tudo. Pode ser como? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que se chama de canon, enfim. Que é um negócio assim, a gente começa cantando e vai seguindo, e eles vão entrar depois. Certo? E eles vão continuar cantando. E aí vai ficar, enquanto a gente canta a segunda parte, eles vão começar. Quando eles chegarem na segunda parte, a gente vai recomeçar, a gente volta para o começo. Volta para o primeiro.
Vamos ver como é que fica esse negócio. Bom, eu vou indicar a hora que a gente vai entrar. Deixa a parte de estender a nossa mão. Não, quando a gente entrar no estender, você vai começar a missão no início. A missão é. Amém. Vamos ver. Aprovou? Vamos cantar. A gente recebe muita coisa boa, a gente recebe cura quando canta, né? E quando canta junto. Ok. Deixa eu cantar uma canção aqui sobre o rei. Sobre o rei. Ele é o rei da glória, né? Eu vou cantar uma outra aqui que fala de rei também. Ver se consigo. Um negócio rapidamente sobre o Vamos ver se eu consigo cantar isso. No Nordeste tem uma expressão que é meu rei, né? Vocês já ouviram falar essa expressão? Que a gente entra numa loja, qualquer coisa, a pessoa que vem atender a gente diz assim, meu rei, o que é meu rei? Isso. E aí a gente se sente o máximo, né? Quando entra numa loja em Salvador e a pessoa chama meu rei. E aí a gente fez uma canção sobre isso, que é meu rei. Tu és o meu rei, meu mestre, que queres que eu diga ou faça, desejas que eu ande na estrada deserta, queres que eu dance no meio da praça, desejas que eu fique à espera da aurora,
queres, meu rei? Que queres? Tu és o meu rei, meu mestre. Eu devo acordar o rebanho. Tu queres que eu cante uma velha canção? Desejas que eu fale de ti ao estranho e que proclame teus sonhos secretos? Que queres, meu rei? Que queres? A água preenche a botija, o cheiro do pão sobe aos ares. A voz do rebanho se ouve ao longe e a doce alegria rebrilha nos ares. Teus olhos te seguem, meus olhos te seguem, o rumo das mãos. Que queres, meu rei? Que queres? Tu és o meu rei, meu mestre. Que queres que eu diga ou faça? Desejas que eu cante na estrada deserta? Queres que eu dance no meio da praça? Desejas que eu fique à espera da aurora? Que queres, meu rei? Que queres? Varrer o quintal, a escada, limpar o farnel, a matula, por água ferver, preparar uma festa, chamar essa gente que triste circula, pensar nas feridas, ouvir sua voz. Que queres, meu rei? Que queres? Tu és o meu rei, meu mestre. Eu devo acordar o rebanho. Tu queres que eu cante uma velha canção? Desejas que eu fale de ti ao estranho e que proclame teus sonhos secretos? Que queres, meu rei? Que queres? Que queres, meu rei? Que queres? Muito bem, nós vamos para o livro de Amós, para a passagem de hoje, que é o capítulo 3. Capítulo 3 do livro do profeta Amós. Amós, como os irmãos já devem estar sabendo, hoje eu estou atrapalhado, estou caindo tudo. Como os irmãos sabem, né, o boiadeiro Amós, né, Amós era boiadeiro, Amós cuidava de gado. E isso me fez lembrar duas coisas, né? Esse fato me fez lembrar de duas coisas. Primeiramente, me fez lembrar o aboio. Você sabe o que é aboio? Sabe, né? Não? Aboio é quando o boiadeiro lá no meio do gado, e ele ajudando e guiando aquele gado para a pastagem ou para o ribeirão para tomar água, ele canta uma canção de aboio. Isso no Nordeste é muito tradicional, né? Lembra? Aquela coisa tipo assim, e vai. O boi vai indo devagarzinho, e o boiadeiro vai aboiando, quer dizer, vai cantando. Então Amós provavelmente sabia aboiar, eu não sei aboiar. Eu tenho um amigo meu que inclusive, ele é poeta, né? O Roberto de Amâncio, e certa vez havia um irmão muito querido que estava enfermo entre a vida e a morte, um compositor cristão,
que estava entre a vida e a morte. E pediram para o Diamâncio orar por ele, pelo nosso irmão, que estava enfermo, com câncer. E o Diamâncio, em vez de fazer uma oração orada, ele fez uma oração cantada. Ele orou com aboio. Ele fez uma canção como se fosse um aboio, um lamento, né, ao Senhor. Eu nunca me esqueço disso, né? Essa canção e dessa oração do Diamâncio, que é do Nordeste também, lá da região de Maceió. E uma canção da minha infância, né, da época dos festivais, que também falava de gado, que é assim. Eu acho que essa canção poderia ser cantada por Amós. Depois os irmãos dizer, se não fosse, podem rasgar fora isso aqui. Deletar no vídeo também. Que é aquela que diz: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, a ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Aí tem um coro, né? Que é muito conhecido. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por mim nem motivo nenhum de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Ou seja, eu me tornei boiadeiro por acaso. Aconteceu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, as visões do profeta. Até que um dia acordei, então não pude seguir, valente, lugar-tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto para enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeira já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Amós, aqui no capítulo 3, ele vai surpreender a gente com uma profecia voltada para o povo de Israel. Ele vai mostrar para a gente que, na verdade, a nossa vida individual, o destino da nossa vida como pessoa, como sujeito, individualmente, está ligada ao destino da sociedade em que a gente vive. Se o lugar em que eu vivo sofre, eu sofro. É como em Gaza. Lá em Gaza tem igreja, tem cristãos, tem judeus, tem muçulmanos, tem de tudo, mas tem cristãos em Gaza, uma igreja muito antiga. Gaza foi bombardeada, a igreja também foi. O povo palestino foi morto e tem sido morto diariamente em Gaza. Muito bem, cristãos também foram assassinados, foram mortos. Ou seja, o nosso destino está entrelaçado ao destino do lugar em que a gente vive. Assim também, o profeta Amós, o boiadeiro, dirige a sua palavra ao povo de Jerusalém. Nos capítulos anteriores ele falou de outros povos, falou dos vizinhos todos, os vizinhos de Jerusalém, os vizinhos de Israel. Ele foi falando, dando recado para todo mundo. Mas a missão do profeta é falar a palavra de Deus
revelar, né, não apenas o futuro, mas o presente, o tempo que a gente vive. O profeta não é adivinho. O profeta não é adivinho. Ele não é um cara que adivinha o que vai acontecer amanhã. Não é isso. Isso não é ser profeta. Embora muita gente, o senso comum, acredite que ser profeta é adivinhar o que vai acontecer amanhã. Né? Não. O profeta não é um adivinho. O profeta mostra para o povo, a partir da palavra que vem de Deus, ele mostra para o povo o que está acontecendo no seu tempo, no tempo presente, né? No tempo e no momento que ele está vivendo. O profeta é o mensageiro. E às vezes a mensagem é ruim, é dura, é pesada. Então, o profeta tem que focar o seu coração na mensagem que tem que fazer, que tem que falar. Agradando ou não agradando. Como diz aqui o cantor aqui da música que eu acabei de cantar, né? Se você não concordar, não canto para enganar. O profeta Amós poderia dizer isso nas ruas de Jerusalém. Olha, se você não concordar comigo, tudo bem, mas eu não canto para enganar. A minha mensagem é dura, mas é verdadeira. A mensagem do profeta é dizer que, na verdade, a nossa vida espiritual está relacionada com a nossa vida social, com a nossa vida política, com a nossa vida pública, está ligado com a história, está ligado com os nossos relacionamentos, está ligado com a nossa vida sexual, está tudo junto, na vida ideológica está tudo junto. Não dá para separar a vida com Deus do resto da minha vida. É tudo uma coisa só. Então, a minha fé em Cristo não é algo apenas de uma prática religiosa que eu faço nos finais de semana, um hobby. Não. A minha fé em Cristo tem tudo a ver com o que eu vivo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, assim por diante. É tudo uma coisa só. Tem a ver, inclusive, com as questões mais delicadas da política no mundo atual, porque a vida não se separa. Jamais. A nossa vida com Deus não se separa da nossa vida com o mundo concreto, com o mundo real. A palavra de Deus não é caixinhas, não é caixinha de promessas. Lembra da caixinha de promessas? Acho que ainda existe? Não, acho que não tem mais. Tem? Não sei. Caixinha de promessa? Minha mãe tinha, minha avó tinha também. A gente ia lá, são vários versículos da Bíblia, a gente ia lá pegar o versículo. Mas é tudo versículo para agradar a gente, né? Então, eles selecionaram da Bíblia só aqueles versículos assim: confia no Senhor e faz o bem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, essas coisas que são agradáveis de ouvir, mas na caixinha de promessas não vai ter profeta Amós. Eu acho que o profeta Amós talvez não tenha nenhum versículo na caixinha de promessas. Coitado do Amós. Não tem um versículo na caixinha de promessas. Né? Eu queria nessa noite falar de duas coisas, ou seja, tentar enxergar o capítulo 3 em duas partes. Tá? Então, primeiro, eu quero fazer seguir Amós nas perguntas para a gente pensar. Perguntas que fazem a gente pensar. Em segundo lugar, as palavras do rei do universo, as palavras do quem é o rei da glória, as palavras do rei da glória, as palavras do rei, a quem chamamos de rei, a palavra do Senhor. Não é? Porque é muito importante a gente ouvir a palavra do Senhor. Eu estava lendo um conto de Bashev Singer. Bashev Singer é um escritor judeu. Ele fez um conto muito estranho, né? Mas o conto estranho termina de um jeito muito interessante, porque é uma escola teológica no interior da Polônia, da Ucrânia, lá no interior do leste europeu. Eles estão lendo a Bíblia, a Torá, né, o Velho Testamento, e tem um monte de gente esquisita lá dentro, e tem um cara chamado Meir, que é um sujeitão grande, mas corcunda, meio esquisitão. E ele um pergunta para o outro, o Meir pergunta para o outro camarada: escuta, meu amigo, o que mantém o mundo inteiro? O que mantém o mundo inteiro e junto? De modo que o mundo não se desagrega, não se destrói. E a resposta foi de um cara chamado Levi. Ele respondeu: o que mantém o mundo inteiro é a palavra do Todo-Poderoso. Se ele retirar a sua palavra, toda a criação volta ao estado de caos. Então, precisamos da palavra do Senhor, eu e você. Porque se não tem a palavra do Senhor para a gente se desagrega, se desintegra, a gente se corrompe, se corrói.
De dentro para fora, não é nem de fora para dentro, de dentro para fora. Né? Então a gente precisa muito da palavra do Senhor, e aí a gente faz aquela oração, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Capítulo 3 diz assim: ouçam estas palavras que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Interessante e contraditório. Essas são as palavras do Senhor. Ouçam, escutem, prestem atenção, Shema. Isso, essa é a palavra do Senhor. Mas é a palavra que o Senhor falou contra. Não é aquela palavra que o Senhor fala a favor. Aí até lembrei de uma música do Ivan Lins. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça fácil para quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Ele está falando da época da ditadura militar, então, uma época assim. Não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos na vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje, não dê um motivo, porque na verdade, Deus quer vivo. Tenha paciência. Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Essa ironia, esse susto, essa quebra da lógica, porque parece que Deus está conosco, está tudo bem, mas Deus está conosco até o pescoço. É porque o Amós está dizendo para o povo de Israel: Deus está contra nós. É uma posição desconfortável essa. É algo muito estranho, mas algo muito urgente para se pensar. E veja, Deus está contra nós, não é porque Ele odeia. Deus está contra nós é porque Ele nos ama. Deus está contra Israel porque Ele ama Israel. Se Deus não amasse Israel, Ele não se importaria com esse povo. E se Deus não nos amasse, Ele também não se importaria conosco. Veja o que diz aqui no versículo 1. Né? Quem é Israel para esse que está falando, para esse que falou a palavra, né? Para o Senhor? Quem é Israel? Bom, ele é aquele que estabelece uma relação com esse povo, né? E uma relação de família, uma relação de intimidade, né? E eu escolhi esta família, que é a família do povo de Israel, né? Eu tirei vocês do Egito. Eu escolhi vocês para ser íntimo de vocês. E a intimidade intimidade com Deus significa responsabilidade também. Uma relação entre nós e Deus. Então é uma responsabilidade importante e Deus está querendo chamar a ordem, ou chamar a atenção, a consciência, essa responsabilidade. Nós somos parte do povo de Deus. Nós não somos de Israel, nenhum de nós aqui é judeu, nós somos gentios, né? Somos povos gentios, brasileiros. Então, nós fazemos parte do povo de Deus, graças a Jesus. Jesus, quando Ele morre na cruz, derrama seu sangue, Ele nos enxerga, para usar uma linguagem aqui da plantação do Claudemir, Ele nos enxerga em Israel, ou seja, a gente também faz parte desse time, desse grupo, dessa família, que é o povo de Deus. Né? Isso é um privilégio muito grande, nós nos sentimos privilegiados por isso. Conhecer a Deus é um privilégio, e seu amor, ouvir sua palavra é um privilégio. Só que nós não somos melhores do que ninguém nesse mundo, isso é importante, não podemos jamais esquecer disso. O fato de estarmos nessa comunhão com o Eterno, em Cristo Jesus, não faz da gente melhor, superior a ninguém. A ninguém na face da terra. Porque tudo que aconteceu conosco, essa história de ser íntimo ou não ser íntimo de Deus, fazer parte ou não fazer parte da família de Deus, tudo isso aconteceu apesar de nós. Aconteceu por sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Ele chegou e nos trouxe aqui. Então não foi mérito nosso. E aí ele faz perguntas. E as perguntas que Amós faz ao povo de Israel são perguntas muito interessantes. Começa no versículo 3. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Segunda pergunta. O
leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma? Ele ruge? Sim ou não? Vamos pensar a primeira pergunta. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Sim ou não? Elas andarão juntas ou não? Não. A resposta é não. Se não tiver acordo, não. Cada um do seu lado. Né? O leão ruge antes de atacar a presa? Não, ele não é burro. Se ele rugir, a presa foge. Ele vai ficar quietinho e dá o bote depois ele ruge. Certo? Então, o leão ruge? Não. Terceira pergunta. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Não. Né? Arapuca. A gente é do tempo, eu sou do tempo da Arapuca. Graças a Deus desapareceram desse negócio, mas eu sou do tempo da Arapuca. O que se fazia? Olha só que judiaria. A gente fazia para pegar passarinho. Maldade. Como Deus é misericordioso, não, porque a gente é muito duro de coração. Né? A gente brincava, na minha infância, a gente brincava de fazer arapuca, era um cestinho de vinho, a gente deixava assim, e um pauzinho assim, e um cordãozinho amarrado no pauzinho, e deixava umas sementinhas para atrair, aí vinha o pardal, coitado do pardal, todo inocente, e cada ali a gente puxava o pauzinho, né? E era tão fácil, a maldade é tão fácil, né? Mas se ninguém armar a arapuca, não cai. Nenhum passarinho cai na arapuca. A quarta pergunta é: será que a arapuca se desarma se nada foi apanhado? Não. Ela fica onde está. Se você tem uma arapuca, você tem aquele negócio de matar rato, qual é o nome daqui? Ratoeira? Se você tem uma ratoeira, ela não vai desarmar sozinha. A ratoeira vai ficar ali até que alguém provoque aperte o mecanismo. Não é? Então é não também a resposta. Quando a trombeta toca na cidade, ou quando há um grande alarme, o povo não treme? Sim ou não? Sim, o povo treme. Né? Mas eu acho que essa pergunta talvez não tenha sido bem traduzida. Seria talvez, tocando o alarme, o povo não se assusta? Se assusta. E a última pergunta é: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Talvez eu possa perguntar: acontece alguma coisa no mundo sem que Deus saiba? Não. Então a soberania de Deus está aqui sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas ruins que acontecem na cidade. Então, ele continua no versículo 7. O versículo 7 já é a nossa segunda parte da mensagem. Okay. Então, essas perguntas todas fazem a gente pensar. Quer dizer, o objetivo do profeta aqui, com essas perguntas todas, são perguntas retóricas. O objetivo dessas perguntas é nos fazerem pensar. E Jesus também fez isso, né? Jesus também ensinava o povo fazendo perguntas, trazendo perguntas para o povo pensar. E Jesus fazia isso, e o apóstolo Paulo também fazia essas perguntas. Né? Por exemplo, Jesus perguntou: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale alguma coisa? A ideia é pensar. Não. Né? Paulo fez uma seguinte pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica. Não precisa responder, mas a gente sabe que a pergunta existe para a gente pensar. Né? Então o profeta anuncia perguntas, questões para fazer pensar. Eu acho que isso é um ponto importante. O povo de Deus precisa pensar. O povo de Deus precisa refletir e reagir, lembrando da palavra que vem do Senhor, das perguntas que o Senhor faz. Segundo lugar, então, agora da mensagem, a segunda parte é a palavra do rei. Qual é a palavra que vem do rei? Começa no versículo 7. E já apareceu um leão aqui no versículo 4, e agora vai aparecer um leão de novo, no 8. Nós
Vamos ao 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu. Outra pergunta, está vendo? O leão rugiu. Quem não temerá? O leão rugiu. Quem não temerá? Amós era boiadeiro do interior da Palestina, uma época muito brava, muito violenta, uma época em que havia animais ferozes ainda por lá. Então, o encontro com leões era muito temível lá naquela época. E Amós deve ter enfrentado muitas situações perigosas. E também quando um inimigo invade um país, quando uma nação invadia outra nação, os primeiros que sofriam eram os que moravam nos campos, eram os camponeses, né? Que estavam na roça. Porque para até chegar à cidade que ia ser invadida, o exército passava por várias vilas e por vários campos e fazendeiros e varrendo tudo. Então, ele fala sobre esse leão que ruge. Quem é que não vai ficar com medo, né? O Senhor, o soberano, falou. Quem não profetizará? Né? E a resposta é ninguém, né? Se ele falou, está falado. E qual é a profecia que tem agora? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, ou seja, na Filistia, na Palestina e no Egito, o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão do meio do seu povo. Essa é a palavra que vem do Senhor. Levantem e vejam a opressão, a grande opressão que existe. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Está vendo o que o Senhor nos manda como israelenses, né? Vamos supor que eu estou lá ouvindo o que o Amós está dizendo. O Amós está dizendo para mim isso, olha, né? Reúna nos montes de Samaria para ver o grande tumulto que é ali, e a grande opressão. E veja aqueles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam, a violência, o acúmulo de riqueza, a corrupção. Portanto, assim diz o Senhor soberano: o inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas, saqueará seus palácios, assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão, só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cana e um pedaço de sofá. Ou seja, eles vão se salvar por um triz, escapar, mas desse jeito, né? Ferido. Ouçam isto, testemunhem contra a descendência de Jacó, diz o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos, o rei, que no dia em que eu castigar Israel por causa de seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas, cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão. Essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não apenas diz coisas, mas ela faz coisas. Essa é a mesma palavra que interrompeu Amós quando estava trabalhando lá no seu dia a dia, lá com Gades. Vem cá que eu quero te enviar para o povo de Israel, você vai ser meu profeta. E Amós pensou assim: se é Deus que está me chamando, quem é que pode dizer não? E ele foi. Só que a profecia que ele traz é como um rugido de leão. E a profecia é contra essa prosperidade sem justiça. Porque, segundo Amós, prosperidade, riqueza sem justiça é desgraça para qualquer país, para qualquer nação. Na verdade, só haver luxo já é sinal de uma grande desigualdade social no país. Se há luxo, é porque a balança está pendendo mais para um lado do que para o outro, né? No Brasil, 10% das pessoas ficam com 60% da riqueza nacional. No Brasil, no nosso mesmo país, 1% de brasileiros
Ou seja, de cada 100, um brasileiro ganha o que corresponde a R$1.200.000. 1%. E os 99% a gente sabe que não ganha isso. Né? Metade mais pobre. A metade mais pobre possui 4% da riqueza. Ou seja, você pega 4% da riqueza do Brasil, você pensa no Brasil uma grande riqueza, aí recolhe 4% daquilo. Aquilo vai para a metade mais pobre do Brasil, para dar para os pobres. Percebe a desigualdade? A diferença que há. Então não é à toa que a gente tem mansões de marfim em Israel. Não é por acaso que a gente tem pessoas que têm uma casa de verão, uma casa de inverno, uma casa de não sei, e um palácio. Claro, porque há desigualdade, há injustiça, há desequilíbrio. A metade da fortuna patrimonial do Brasil. Agora, patrimônio, não é dinheiro, é patrimônio. Agora é riqueza patrimonial. 1% da população, 1% da população tem metade, é dona. 1% da população brasileira é dona da metade do Brasil. Um país que escolhe viver assim, um país que vive assim, escolhe viver debaixo da ira de Deus, na contramão da vontade do Senhor. E se olharmos para o mundo, a coisa inclusive é pior. 2.200.000.000 de pessoas não têm acesso à água tratada. O mundo tem 7 bilhões. Dos 7, 4.200.000.000 de pessoas não têm serviço de saneamento. Não tem esgoto. Mais da metade da população do mundo não tem esgoto na rua, na casa. Convive com a sujeira. E 3 bilhões de pessoas não têm instalação básica de higiene para lavar as mãos. Ou seja, 3 bilhões da humanidade inteira, 3 bilhões não conseguem lavar as mãos. Não tem água para lavar as mãos. Então esse é o mundo que Amós está comentando e trazendo à luz da palavra de Deus. Esse é um mundo desigual. Esse é um mundo a respeito do qual Deus resolve tomar providência. Então é Deus que diz, é Deus que promete castigar Israel. Não é porque Deus odeia Israel. Não é porque Deus é um fanático, maluco. Não é porque Deus é caprichoso. Não. Porque Deus sabe que onde há injustiça, há desgraça. Onde há injustiça, o povo não prevalece, não consegue. Não vive, não sobrevive, na verdade. E se o mundo era assim no tempo de Amós, o mundo é assim nos nossos tempos também. Mas o que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer com esse suposto castigo que ele diz aqui através de Amós que ele vai trazer? Deus quer acabar com Israel? Não. Deus quer salvar Israel, ainda que seja por um triz. Deus quer salvar a gente, ainda que seja por um triz. Deus quer nos libertar da idolatria do presente século. Deus quer nos libertar do materialismo que domina o presente século. E materialismo é idolatria. Deus quer nos libertar disso. Por isso ele chama um boiadeiro, Amós, de lá de trás do gado, sem tradição nenhuma de profeta, sem ter passado por nenhuma escola teológica. Deus chama esse cara simples e duro, porque a mensagem que Deus tem que trazer para nós é simples e dura. A riqueza que vem da violência e da injustiça social é maldição sobre nós. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Então Amós conhece essa violência no campo, ele conhece o seu povo e sabe da desigualdade, ele sabe de todas as coisas que estão ocorrendo. Mas ele sabe também que Deus promete transformar o luxo em lixo. Invariavelmente é isso que ocorre na história da humanidade. O luxo
E é por isso que o mundo é tão cheio de lixo. Qual é a aplicação para a nossa vida a partir dessa leitura? Eu queria fazer alguns destaques. Primeiro, resumindo o que eu comentei aqui nessa palavra, e como eu falei no início, não é uma palavra fácil, mas assim, lembra da canção do Geraldo Vandré, né? Se você não concordar, não é assim? Então, é claro que não precisa concordar com o que eu estou falando, mas saiba, né, que o profeta Amós nos ensina que a nossa fé não se resume a uma religiosidade, a uma prática religiosa. Não é isso. Deus não nos chamou para frequentar uma igreja e está tudo certo. Né? A nossa fé não é nos esconder-se dentro de um gueto, dentro de um mundo separado, de uma bolha. A nossa fé é pública e nós somos chamados para viver a nossa fé publicamente junto com os outros, mesmo no nosso país. Segundo, a nossa fé tem implicações sociais, históricas, como eu falei, políticas. Então, essa é a dimensão profética da nossa vida como comunidade cristã. A missão é proclamar. Mesmo que seja difícil proclamar, mesmo que seja difícil. Mas a missão é proclamar a justiça para o nosso país, para o nosso mundo. Enquanto não houver justiça, não vai haver paz. Entendam? Enquanto não houver justiça, nunca teremos paz. Porque a violência é fruto da injustiça e produz mais injustiça. Então precisamos quebrar o ciclo, ou precisamos deixar que Deus quebre o ciclo, primeiramente em nós. Terceiro, é urgente aprender a pensar. Nós temos que pensar. Aprender a pensar sobre a realidade que vivemos, sem desprezar a história, sem desprezar o mundo. O Senhor é o Senhor da história. Quer dizer, é o Senhor que se mistura na história humana. É o Senhor que vem. Quando Ele morre na cruz, quando o seu filho morre na cruz, é Deus entrando na história humana. Para ser crucificado, para se deixar tocar pelos seres humanos e até se deixar rejeitar pela humanidade. Mas para sofrer junto com a humanidade, trazer a luz do Evangelho sobre esta humanidade. Então aprendamos a pensar que Deus nos dá esse exemplo de que é preciso pensar na história, se envolver com a história humana, se envolver com a realidade. É fundamental que ouçamos o que o Senhor tem a dizer ao nosso país em relação à nossa vida social, em relação ao nosso materialismo, que é também uma forma de idolatria. Temos que nos posicionar também em relação à injustiça que há no mundo. Isso é muito difícil de fazer. Muito difícil. Porque isso provoca quebra de relacionamentos. Quando a gente fala de justiça, a gente entra num campo de conflitos, não é? A gente que tem WhatsApp sabe disso, né? Se você fala se você levanta a questão para um mundo mais justo, logo você recebe um apelido. Você é taxado de alguma coisa. Você é PT, você é esquerda, você é isso, você é aquilo. Não é assim? É assim. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Trata-se de ouvir a voz de Deus eterno que falou com o profeta Amós, que está falando comigo, e está falando com vocês também na história, na vida. A pergunta que o profeta Amós fez ao povo de Israel está valendo para nós também. Quando ele pergunta assim: podem duas pessoas caminhar juntas sem entrar em um acordo? Essa pergunta está valendo para nós. Vocês querem andar com Deus? Vocês querem seguir a Jesus? Essa é a grande pergunta. Então tem que começar a pensar como Jesus pensa, a sentir as coisas como Jesus sente, e não como os homens desse mundo pensam e sentem, a lógica desse mundo desigual, violento e duro pensa. Temos que pensar como Jesus, sentir como Jesus. Porque duas pessoas não podem caminhar juntas se não entrarem em acordo. Eu não posso caminhar junto com Jesus se eu não entrar em acordo com Jesus. E a corrupção política e social
fragiliza demais qualquer país, fragiliza a nossa nação, fragiliza a nossa igreja. É isso, assim como está fragilizando hoje a queimada das florestas no Amazonas, a floresta no Cerrado, a floresta no Pantanal. Todos esses crimes são frutos da ganância, de gente que quer botar fogo no mato para fazer riqueza, fazer dinheiro. Ou gente que quer se ocupar da terra, para inclusive não pela terra em si, não, pelo subsolo dela, pelo ouro, pelo tesouro, pelo minério que está debaixo dessa terra. São coisas difíceis, mas são coisas que a morte nos ensina a pensar. A morte que foi boiadeiro, a morte que viveu no interior, a morte que não foi acadêmico, não foi teólogo, não foi coisa nenhuma, mas foi uma boca profética no tempo em que viveu. A palavra de Deus é que mantém o mundo. E a palavra de Deus é que nos mantém. Eu vou terminar com uma última canção. E essa canção fala sobre a importância de a gente aprender a se restaurar, ou se deixar restaurar pelo Senhor. Aprender a recomeçar. Para recomeçar é preciso forçar. Para o primeiro passo é preciso chão. Para saborear o sabor da vida. Para sorrir de novo é preciso graça. Para cantar a fé é preciso amor. Para cantar, para se renovar é preciso espinho na flor. Pétala de alegria e algum senhor de dor. Nada que vem nos separe do imenso amor que se revelou. Não há noite ou sombra que apague toda cor. Não se esquece a voz de quem se ama, não se cala a voz do cantador. Cantador, para brotar a vida é preciso terra, para buscar o céu é preciso sol. Para saber o mar e o sabor dos ventos